Olá, boa noite. Boa noite. Câmara dos Deputados aprova ajuda federal a estados em crise, mas retira contrapartidas acertadas com o governo Temer. Juiz Sérgio Moro liberta 2 executivos da Odebrecht, mas o dono da empreiteira, Marcelo, deve ficar preso mais um ano. Deputado petista José Guimarães, ex-líder do governo Dilma, é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. João Dória confirma aumento de velocidade nas marginais, mas mantém limite de 50% por hora na faixa direita da pista local. Numa manobra de última hora, vereadores paulistanos aumentam seus próprios salários em 26%. E o Estado Islâmico assume atentado na Alemanha. O caminhão que avançou sobre feira de Natal em Berlim deixou 12 mortos. Equipe do prefeito eleito João Dória, do PSDB, lança plano para aumentar os limites de velocidade das marginais Tietê e Pinheiros. A mudança vai ser implementada em 25 de janeiro. Depois de 1 ano e meio, o motorista volta a poder pisar no acelerador. A velocidade máxima na pista expressa vai aumentar de 70 para 90 km por hora, de 60 para 70 km por hora na pista central e de 50 para 60 na pista local. Com um detalhe, na faixa da direita, junto à calçada, será mantida a velocidade máxima de 50 km por hora. Inspirado na linha amarela do Rio de Janeiro, o modelo que traz faixas de uma mesma via com limites diferentes é novidade em São Paulo. O ciclista vai ficar à direita e o pedestre está na calçada. O que vai acontecer? Eu preciso dar uma garantia de que aqui o grau de exposição é menor. A futura gestão resolveu manter os limites atuais para os veículos pesados, 50 km por hora na pista local e 60 nas outras. E também não vai retroceder nos trechos de curva, onde já há redução de velocidade máxima em relação ao limite da via. O aumento das velocidades nas marginais foi promessa de campanha. Depois de eleito, João Dória cogitou recuar em alguns pontos, pressionado por entidades e ativistas. Antes de os novos limites entrarem em vigor, em 25 de janeiro, a prefeitura promete preparar as marginais. Só para sinalizar, serão instaladas 900 novas placas, que o futuro secretário dos Transportes, Sérgio Aveleda, não sabe ainda quanto vão custar, mas diz que vão sair de graça. Não teremos custos. As empresas que hoje trabalham nas marginais farão, em regime de doação, a substituição das placas e o incremento da sinalização. A ideia é também retirar moradores de rua dos canteiros e coibir os vendedores ambulantes. A fiscalização, segundo a equipe, vai ter mais agentes de trânsito, câmeras e a volta do radar pistola, que será usado para vigiar só a velocidade dos motociclistas, que pelas estatísticas estão envolvidos em 2/3 dos acidentes. O desafio será manter os ganhos em segurança obtidos depois que os motoristas passaram a andar mais devagar nas marginais. A quantidade de acidentes com morte caiu pela metade. Em um ano, até junho passado, houve 31 acidentes fatais, contra 64 nos 12 meses anteriores. Para o futuro secretário, é possível aumentar a velocidade sem perder segurança. São múltiplos fatores de risco, nós vamos atacar os principais, que é o acidente com motocicleta e o acidente com pedestre. Volto a dizer, o pedestre na marginal, ele não está cruzando por faixa de pedestre ou em cruzamentos. O pedestre na marginal que está ali está de maneira irregular, porque não pode ter alguém vendendo, praticando comércio ambulante nas vias da marginal. Quem costuma visitar a Avenida Paulista nessa época do ano está desapontado com a decoração de Natal. Em tempos de orçamento curto, até as luzes desapareceram das fachadas. Um enfeite aqui, outro ali. A impressão é de que este ano a decoração de Natal da Avenida Paulista está mais discreta. Poderia estar mais enfeitado, mais decorado, as pessoas esperam isso. Não tem decoração, né? São pouquíssimas pontos da Paulista que hoje tem decoração. E a gente sente falta, né? Porque querendo ou não, a Paulista é um ponto turístico da cidade.
Pois é, o paulistano lembra bem do espetáculo de luzes dos outros anos. Até 2014, uma das grandes atrações era o palco repleto de enfeites. Em 2015, nada foi montado no mesmo ponto, e este ano não foi diferente. Desta vez, a Prefeitura de São Paulo não recebeu nenhuma proposta para a iniciativa. Aqui perto, no Conjunto Nacional, os enfeites estão mais simples, bem diferente da fachada de 2013. Aqui ficava a agência de um grande banco. Em outros tempos, a decoração do espaço sempre chamava a atenção. Agora, o prédio está vazio e sem nenhuma decoração. Em 2014, teve até chuva de neve aqui. Eu venho todos os anos com minhas filhas e eu senti falta de tudo. Eu nem sei se compensou eu vir até aqui. Se nas ruas o Natal deixa a desejar, os shoppings capricharam na criatividade para atrair mais clientes. Nesse, os visitantes podem passear por um labirinto natalino montado ao lado da árvore. É a primeira vez que foi de um labirinto de Natal num shopping. Gostei bastante da ideia. Por quê? Acho que faz você participar da decoração, coisa que a gente só fica vendo, aqui você está participando também. Este outro shopping caprichou nas cores da entrada principal. Na região do Ibirapuera, a árvore em frente ao parque continua em destaque. Segundo a Prefeitura de São Paulo, até agora só foram fechadas 2 parcerias com a iniciativa privada: a Árvore do Ibirapuera e uma caravana de caminhões iluminados com decoração de Natal que vão percorrer as regiões da cidade de São Paulo durante todo o mês de dezembro. Mas com decoração ou sem, nessa época sempre tem gente que se encanta com o clima natalino e adulto que volta a ser criança. É maravilhoso, tá muito gostoso. A gente já acabou de sair de uma loja de brinquedos também, passou aqui, tá tudo muito mágico. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denuncia ao Supremo Tribunal Federal o deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, em desdobramento da Lava Jato. O deputado foi líder do governo Dilma e é irmão de José Genuíno. Ele é acusado de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por supostamente ter recebido R$97 mil em propina da empreiteira Engevix. Segundo Janot, o deputado recebeu propina de Alexandre Romano, um dos delatores da Lava Jato, para facilitar o financiamento pelo Banco do Nordeste para a construção de usinas eólicas na Bahia, no valor de R$270 milhões. Na denúncia, Janot pede que Guimarães perca o mandato e pague, junto com Alexandre Romano, R$1 milhão como forma de recuperação do dinheiro desviado. Em nota, José Guimarães disse que jamais intermediou recursos para a Engevix e negou ter praticado atos de natureza imprópria junto a qualquer instituição. Juiz Sérgio Moro manda soltar 2 executivos ligados ao Odebrecht. Agora, apenas o herdeiro da empreiteira, Marcelo Odebrecht, continua preso. Moro determinou a soltura de Olívio Rodrigues Júnior e Luiz Eduardo da Rocha Soares. Os 2 integravam o departamento de propinas da Odebrecht, criado para coordenar o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. Mesmo com a delação, Marcelo Odebrecht deve ficar preso até o final de 2017. Ao mandar soltar os executivos, Moro elogiou a empreiteira em mudar as práticas empresariais. Segundo Moro, é uma louvável mudança de postura do Grupo Odebrecht. O juiz disse ainda que o departamento de propinas foi desmantelado. Ontem, os acordos de delação dos 77 executivos chegaram ao Supremo Tribunal Federal e estão numa sala-cofre na Corte. A previsão é de que, em fevereiro, o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato, diga quais os acordos serão homologados. Ao assinar os acordos, a empreiteira divulgou um comunicado à sociedade intitulado "Desculpe, a Odebrecht errou", e assume que participou de práticas impróprias e se compromete com mudanças. Hoje, reportagem do jornal Folha de São Paulo mostra que o Grupo Odebrecht obteve benefícios de pelo menos 8 bilhões e 400 milhões de reais com a aprovação de 2 medidas provisórias de 2006 a 2015.
As duas MPs envolvem a Braskem, braço petroquímico da Odebrecht. Segundo o ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira, Cláudio Melo Filho, o sucesso nas votações envolveu o pagamento de no mínimo R$16.900.000 em propinas a parlamentares e doações a campanhas eleitorais. Segundo o delator, os senadores do PMDB, Romero Jucá e Renan Calheiros, atuaram ativamente para que as emendas apresentadas pela Odebrecht fossem aprovadas. E também foi solto hoje Branislav Contic, assessor do ex-ministro Antônio Palocci. Ele deixou a prisão por decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre. Branislav Contic é réu na Lava Jato e responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele vai usar tornozeleira eletrônica. Em outubro, o ex-assessor de Palocci tentou suicídio na carceragem da Polícia Federal ao ingerir 40 comprimidos. Segundo a defesa, Contic faz tratamento e toma antidepressivos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a libertação de executivos da Odebrecht. A delação dos executivos da Odebrecht já produz resultados para os delatores. De todos os 77 ex-executivos da construtora que se tornaram colaboradores da Justiça, apenas Marcelo Odebrecht, o herdeiro do grupo, continua preso. Hoje, Sérgio Moro mandou soltar Luiz Eduardo da Rocha Soares e Olívio Rodrigues Júnior. Não são personagens secundários, ao contrário, cuidavam dos pagamentos de propinas feitos no exterior. Saíram como parte do acordo. Luiz Eduardo era ligado ao Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, a famosa diretoria das propinas. Cuidava da abertura de empresas offshore usadas para fazer pagamentos ilegais a políticos no estrangeiro. Olívio Rodrigues operava contas bancárias da Odebrecht no exterior. Por essas contas transitavam os recursos enviados para fora na surdina. Na prática, a liberação dos executivos da Odebrecht é uma espécie de pagamento antecipado do prêmio de delações que ainda nem foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Para evitar grandes frustrações, o Ministério Público e o Judiciário precisam agora assegurar que o refresco servido aos corruptores da Odebrecht vale a pena. Sem a punição severa dos políticos corruptos que estavam no bolso da construtora, a imagem dos ex-diretores da Odebrecht na beira das piscinas de suas mansões será a desmoralização da Lava Jato. Boa noite. Em novo embate, juiz Sérgio Moro ironiza advogados de Lula. O juiz lembrou que a defesa do ex-presidente apresentou diversas acusações contra ele. A discussão desta vez foi ao final da audiência de José Afonso Pinheiro, ex-zelador do Triplex em Guarujá. A propriedade é atribuída a Lula. Ele foi ouvido como testemunha de acusação na ação em que o petista é réu. Na audiência, José Afonso afirmou que todos no edifício sabiam que o apartamento era do ex-presidente. Ao ser questionado pela defesa de Lula sobre sua candidatura ao cargo de vereador em Santos pelo PP, ele disse que estava desempregado desde que o episódio veio a público e chamou de lixo os advogados de Lula. Eu perdi o meu emprego, perdi a minha moradia, aí você vem querer me acusar, falar alguma coisa contra mim? O que você faria numa situação? Como é que você sustentaria a sua família? Não, senhor José Afonso, eu não estou acusando o senhor. Você nunca passou por isso. Quem é você para falar alguma coisa contra mim? Vocês são, posso falar que vocês são um bando de lixo, isso que vocês são. O que vocês estão fazendo com o nosso país, fizeram com o nosso país? Ao final, o juiz Sérgio Moro agradeceu o depoimento do ex-zelador. O advogado da OAS, Edvar Carvalho, que estava na audiência, protestou. O ex-presidente da empreiteira, Léo Pinheiro, também é réu na ação. Excelência, o senhor também não lamenta a forma como a testemunha se dirigiu às partes e aos advogados da mesa? Não, doutor, eu acho que ela estava redarguindo uma linha de perguntas que estava ofensiva para ela. Chamando de lixo? Não, esse foi um pouco o excesso da testemunha, mas enfim. Neste momento, o Moro manda que a videoconferência seja interrompida. A continuação da gravação foi divulgada na internet. É algo absolutamente gratuito, doutor Sérgio. Doutor, então, a defesa sugerindo que ela está mentindo por causa da política. Mas desculpa, não sugeriu, não. A partir daí, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, entrou na discussão. Excelência, Vossa Excelência está colocando palavras na minha boca. Eu não sugeri nada, eu fiz perguntas absolutamente pertinentes com o assunto. Moro, então, dispensou o zelador e ironizou a defesa de Lula.
ao lembrar que os advogados do ex-presidente apresentaram diversas acusações contra ele. Às vezes não vai sofrer queixa-crime ou indenização à testemunha, né? Pela defesa. Depende. Quando as pessoas praticam atos ilícitos, respondem pelos atos. Acho que é isso que vai entrar com essa indenização, então, contra ela, doutor? Não sei, o senhor está advogando alguma coisa? A defesa entra contra todo mundo. O senhor já lamentou, o senhor vai advogar. Eu acho que ninguém está acima da lei. Então, da mesma forma como as pessoas estão sujeitas a determinadas ações, as autoridades também devem estar. Tá bom, doutor. A linha de advocacia é muito boa. Faço o registro de Vossa Excelência e recebo como elogio. Tá bom. Não é a primeira vez que a defesa de Lula e Moro discutem. Desde o início dos depoimentos, em diversas ocasiões, bateram boca. Numa delas, Sérgio Moro pediu respeito à figura do juiz. Finalzinho de primavera, já com cara de verão. Hoje foi mais um dia quente, com temperaturas acima dos 30 graus e pancadas de chuva pontuais. E amanhã começa o verão. Segundo os meteorologistas, esse início da estação mais quente do ano promete chuvas acima da média aqui na capital paulista. Vamos ver em detalhes como fica o tempo nesse primeiro dia de verão com Mariana Armentano. O verão vai começar com muito calor e chuvas em praticamente todo o país. Apenas 2 áreas vão ter uma quarta-feira de tempo seco, sem nada de chuva. São elas o centro-sul gaúcho e do norte de Minas até o interior ali do Ceará e do Piauí. Em todas as outras áreas, o sol aparece entre alguma nebulosidade e com essa combinação de calor e alta umidade do ar, acontecem as chuvas típicas de verão. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Salvador, se chover, será uma chuva fraca e passageira e a máxima vai aos 30 graus amanhã. No Rio, mais calor ainda, faz até 37 graus com chuvas pontuais, mais no período da tarde. Em BH, as temperaturas ficam entre 19 e 30 graus amanhã, com tempo bem estável. E a capital mais fresquinha do país vai ser Curitiba, com mínima de 21 e máxima em torno dos 27 graus. Para São Paulo, nada muda em relação a hoje. O dia amanhã será de muitas nuvens e chuva a qualquer hora no sul e no oeste aqui do estado. Nas outras regiões, o sol predomina ao longo do dia, mas a partir da tarde as nuvens vão ficando mais carregadas por causa do tempo abafado e aí deve chover de forma pontual. E olha o calor. Chega a fazer até 31 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba e 33 graus lá em Votuporanga, no Norte Paulista. No litoral, chega a fazer até 31 graus em Santos e 32 em Caraguatatuba. Para a capital, a previsão é de calor e pancadas de chuva para toda a semana. Nessa quarta-feira, a máxima vai aos 30 graus, aí na quinta faz até 31 e na sexta-feira, calorão em torno dos 32 graus por aqui. Turquia anuncia a prisão de 6 pessoas ligadas ao homem que matou o embaixador russo no país. O atirador era um policial turco de 22 anos que estava fora de serviço. Ele entrou na galeria de arte com o distintivo da corporação e ficou atrás do embaixador na posição típica de segurança até sacar a pistola e balear Andrei Karlov. Ele foi morto a tiros por um guarda. A polícia prendeu os pais, a irmã e outras pessoas próximas a ele para interrogatório. Russos e turcos denunciaram uma provocação para prejudicar as relações entre os dois países e mantiveram a reunião trilateral com o Irã sobre a Síria, programada para hoje em Moscou. Os Estados Unidos informaram que suas 3 representações na Turquia seriam fechadas hoje, depois de disparos em frente ao prédio da Embaixada Americana em Ankara durante a noite. A embaixada fica perto da galeria onde Karlov foi morto. Apesar do assassinato do embaixador russo em Ankara, a Turquia e a Rússia mantiveram a cooperação, inclusive sobre a Síria.
A Rússia, o Irã e a Turquia manifestaram um apoio para um cessar-fogo expandido na Síria e se disseram prontos para serem fiadores das negociações de paz. A Rússia e o Irã estão ao lado do regime sírio. A Turquia apoia os rebeldes. Apesar de estarem em lados opostos em relação ao conflito, Moscou e Ankara promoveram uma trégua para permitir a saída dos moradores do leste de Alepo. Funcionários do Crescente Vermelho e combatentes pró-governo receberam com frutas e água os civis que foram retirados de 2 vilarejos xiitas dominados pelos rebeldes. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha estima que 25 mil pessoas entre rebeldes e civis deixaram Alepo desde quinta-feira passada. E o Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque com um caminhão na feira de Natal de Berlim. A polícia da Alemanha libertou o homem que tinha sido preso depois do atropelamento. O autor do massacre continua solto. 12 pessoas morreram e 18 estão em condição crítica. O refugiado paquistanês de 23 anos foi detido pouco depois de o caminhão invadir a feira de Natal na parte ocidental de Berlim. Ele teria sido perseguido por uma testemunha depois de saltar do veículo. A testemunha perdeu o homem de vista antes de ele ser capturado. A polícia anunciou que ele negava participação e poderia não ser o agressor. Mais tarde, a procuradora informou que ele foi solto por falta de provas. O caminhão pertencia a uma companhia de transportes polonesa. Outro homem, um polonês, foi encontrado morto dentro do veículo. Segundo a transportadora, ele era o verdadeiro motorista e o corpo tinha marcas de golpes. A chanceler Angela Merkel visitou o local do ataque. Ela disse que aparentemente foi um ataque terrorista e que vai ser duro suportar se o assassino for alguém que procurava proteção e asilo. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O atentado de ontem à noite em Berlim é mais grave do que se pensava. Não apenas pelos mortos e feridos, mas também pelos efeitos políticos que ele vai provocar. O caminhão roubado que atropelou e matou frequentadores de uma feira de produtos de Natal machucou indiretamente Angela Merkel. A chanceler de 62 anos quer disputar um novo mandato em setembro do ano que vem. Ela traz no bolso a prosperidade da Alemanha para apresentar aos eleitores e traz também o humanismo e a generosidade. No ano passado, a Alemanha acolheu mais de 1 milhão de refugiados de países muçulmanos, sobretudo da Síria. Mas ela vai ser cobrada pela extrema-direita racista, que tem um partido político ambicioso. É o AfD, ou Alternativa para a Alemanha, que tem hoje 16% das intenções de voto. A extrema-direita defende o fechamento das fronteiras. Acredita que a Alemanha cristã está com a cultura ameaçada pelos imigrantes muçulmanos. Isso é uma grande bobagem. Se não fosse pela mão de obra dos muçulmanos importados da Turquia há 60 anos, o país não teria sido reconstruído depois da última guerra mundial. Uma outra coisa, Merkel acredita que a economia alemã vai peitar seus concorrentes da Ásia só se o país não sofrer um violento declínio demográfico. E a população alemã está diminuindo. As mulheres em idade fértil têm hoje menos bebês. Os refugiados dentro de 1 ou 2 gerações serão a garantia de que a Alemanha não entrará em decadência. E no campo regional, Angela Merkel tem um peso político imenso naquilo que sobrou da União Europeia depois da saída dos britânicos. Ela tem peso também para enfrentar a Rússia de Vladimir Putin, agora aliada ao americano Donald Trump. A Alemanha não tem bomba atômica e não tem também um exército poderoso. Mas o projeto alemão não é de liderança militar. E Angela Merkel quem conduz esse projeto político. O atentado de ontem a enfraquece. Isso não é apenas muito ruim, isso em verdade é péssimo. É assim que o mundo gira. Boa noite. Os presidentes da Venezuela e da Colômbia concordaram em reabrir a fronteira conjunta de maneira progressiva. O presidente Nicolás Maduro ordenou o fechamento das passagens com o Brasil e a Colômbia, sob a alegação de que as fronteiras estavam sendo usadas por contrabandistas de notas de 100 bolívares. Os brasileiros que estavam na Venezuela já foram autorizados a atravessar para o lado brasileiro. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, anuncia medidas estruturais para 2017. Ele disse que o governo não vai pressionar os bancos públicos para reduzir os juros, como feito em gestões anteriores. Nós temos hoje uma economia que precisa recuperar, mas isso não pode levar a gente a erros do passado.
Ilan Goldfein anunciou as medidas baseadas em 4 pilares: cidadania financeira, melhoria da eficiência do sistema financeiro, arcabouço legal da instituição e redução do custo de crédito. O presidente do Banco Central afirmou que o objetivo é recuperar a economia. Para 2017, a projeção de inflação dos analistas está em 4,9%, ou seja, está mais perto de 5%. Mas isso já permite para a gente essa aceleração que vai ajudar, junto com as outras medidas, reformas fiscais, outras reformas, agenda microeconômica, infraestrutura, concessões, junto com tudo, recuperar a economia. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se reuniu hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM. Segundo parlamentares que participaram do encontro, Janot foi pedir uma nova lei de abuso de autoridade. Janot reconheceu a necessidade de uma lei que possa atender com modernidade essa questão, mas em termos bem diversos dos que vêm sendo tratados pelo Congresso. Esse novo projeto seria apresentado aos deputados no ano que vem. Atualmente, as propostas em tramitação no Congresso são vistas pelo Ministério Público e pelo Judiciário como uma forma de retaliação à Operação Lava Jato. A Câmara dos Deputados aprova projeto de lei sobre renegociação das dívidas estaduais e do Distrito Federal com a União. As contrapartidas que deveriam ser cumpridas pelos estados foram retiradas do texto. Por 296 votos a 12 e 3 abstenções, a proposta que trata do regime de recuperação fiscal e de renegociação de dívidas dos estados foi aprovada. De manhã, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, fechou um acordo com os deputados, incluindo até integrantes do PT, para beneficiar os estados. A aprovação representa uma derrota para a equipe econômica do governo federal, já que as contrapartidas foram acertadas entre o líder do governo no Senado, Aloysio Nunes, do PSDB, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Eu acho que nós estamos ouvindo o Ministério da Fazenda, mas nós não precisamos dizer amém ao Ministério da Fazenda. Lógico. Nós temos que votar o texto que a Câmara entender que é o melhor para o Brasil. Se o presidente entender que não é o melhor para o Brasil, ele tem o direito ao veto. Agora, não votar e achar que no dia 20 de dezembro nós vamos votar aumento de contribuição previdenciária, congelamento de salário, é achar que essa Câmara não respeita a sociedade brasileira. Vários deputados criticaram a atitude do líder do governo na Câmara, André Moura, do PSC, que se ausentou da votação. Agora, se o texto for sancionado pelo presidente Michel Temer, o prazo para o pagamento de dívidas de estados e do Distrito Federal com a União vai aumentar para 20 anos. E os estados que enfrentam crises financeiras mais graves, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, poderão ficar até 3 anos sem pagar as dívidas. E o dia foi novamente marcado por protestos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, estados que decretaram calamidade financeira. No Rio de Janeiro, em frente à Assembleia Legislativa, as manifestações continuaram mesmo depois da retirada da pauta de 3 projetos do pacote de austeridade e da decisão de adiar a votação para o próximo ano. Os servidores reivindicam o fim do parcelamento de salários e o pagamento do 13º. Em Porto Alegre, a Assembleia Legislativa retomou a votação do pacote de medidas contra a crise. Ontem, 3 projetos foram aprovados. Hoje, a ordem das matérias começou pela extinção de 6 fundações gaúchas. Houve confronto entre os servidores e policiais militares. Em Belo Horizonte, bombeiros e policiais militares protestaram contra o projeto de lei para a renegociação de dívidas dos estados, que foi votado hoje na Câmara Federal. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Por 296 a 12, 3 abstenções, a Câmara dos Deputados cuspiu no Brasil. Os deputados se reuniram numa conspiração para recompensar a má gestão, a péssima gestão dos governadores de estado, principalmente os piores deles. Nós temos o exemplo aí do Rio de Janeiro, onde o ex-governador Sérgio Cabral está preso pelo que fez, enquanto na rua a multidão protesta contra o resultado do seu roubo, que é o rombo do Estado. No Rio Grande do Sul, o governador está lá
brigando com esse estado de calamidade pública há muito tempo. No Rio Grande do Norte também. Em Minas, o governador está sustentado por um fio pela Assembleia Legislativa, até porque é personagem da Lava Jato. E aí vem o presidente da Câmara, com essa cara de Bolinha. Bolinha não o apresentador de televisão, Bolinha aquele herói de quadrinhos da minha infância, né? Ele é a cara do Bolinha. Para dizer que ele não podia chamar os deputados para votar na semana do Natal e eles voltarem para casa com as mãos abanando. Aí eles deram o aumento da dívida, do pagamento da dívida para 20 anos, todas as benesses, e tiraram todas as contrapartidas que poderiam, de alguma forma, compensar isso. Poderiam incluir os estados no grande esforço que o Brasil todo está fazendo para sair da crise. Quer dizer, os governadores gastaram à vontade e agora poderão nomear quantos servidores quiserem, poderão dar aumentos, poderão contratar funcionários não necessários, poderão continuar fazendo a farra. Pois é, ainda o líder, ou pelo menos aparente líder do governo na Câmara, o André Moura, também conhecido como André Cunha, em homenagem a Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba, além de se ausentar, ainda disse que não foi uma derrota do governo, porque as bancadas do governo concordaram com a lambança. É a mesma coisa de dizer que não será uma derrota do governo se as bancadas do governo votarem pelo afastamento do Temer. Tudo uma palhaçada só. É um verdadeiro retrocesso neste momento de grandes avanços na recuperação da economia, com a aprovação do limite dos tetos, a apresentação da reforma da Previdência e o anúncio da reforma trabalhista. Assim vai mal. Bom, eu volto na quinta-feira, direto ao assunto, em Té. Vereadores de São Paulo aprovam um aumento dos próprios salários e manifestantes invadem a presidência da Câmara Municipal em protesto. Os vereadores votaram agora à tarde o orçamento da cidade para 2017. Em uma sessão rápida de menos de 2 horas, os vereadores de São Paulo aprovaram o orçamento da cidade para 2017. Por 39 votos a favor e apenas 2 contra, eles definiram como o município vai gastar 54 bilhões e 694 milhões de reais que vêm dos impostos, multas e de repasses de verba dos governos estadual e federal. O valor é apenas 0,23% maior que a receita atual da cidade, devido à queda na arrecadação gerada pela crise. Para o vereador André Matarazzo, do PSD, que votou contra o projeto, o orçamento é irreal. Apregou-se na campanha a redução da indústria de multas. E o que nós vimos é o contrário. O valor das multas foi incrementado em 140 milhões. E, ao mesmo tempo, verba de publicidade chegando quase de 80 para quase 250 milhões de reais, o que não me parece que faça sentido num ano de crise como esse. Entraram no projeto questões polêmicas, como a retirada de 30 milhões de reais da verba da coleta de lixo da cidade para custear uma reforma no prédio da Câmara Municipal. Outro ponto que passou foi um artigo que define que qualquer economia com a renegociação dos contratos da prefeitura, que já foi anunciada pelo prefeito eleito João Dória, será revertida para o subsídio do transporte público. Manter a tarifa em R$ 3,80 durante o ano que vem foi uma das propostas de campanha de Dória. Mas a Câmara estima que, para cumpri-la, a prefeitura terá que pagar 2,5 bilhões de reais para as empresas. Um outro ponto que provocou manifestações de movimentos sociais que acompanhavam a votação do orçamento aqui no plenário da Câmara foi a aprovação do reajuste do salário dos vereadores para o ano que vem. O aumento será de 26,3%. O salário de um vereador passará de 15 mil para quase 19 mil reais. Após a decisão, um grupo de manifestantes invadiu o gabinete da presidência da Câmara. Eles postaram um vídeo no Facebook. Na imagem, eles estão sentados na sala e a Guarda Civil acompanha a manifestação. Eles querem que o presidente, o vereador Antônio Donato, do PT, revogue o aumento. A última vez que os vereadores tiveram reajuste salarial foi em 2012. Hoje, 30 vereadores votaram a favor do próprio aumento e 11 foram contra. Cerca de 40% se reelegeram para o ano que vem. Nesse momento, eu acho o reajuste um absurdo. Nós estamos vivendo um momento de crise econômica. As classes sociais mais humildes estão pagando pela crise.
Eu acho que os vereadores tinham de mostrar um bom gesto para a sociedade, que a classe política também tem que fazer a sua parte. Procurada, a assessoria da Câmara disse que não houve uma invasão e que apenas um grupo de 7 pessoas estava aguardando um representante da casa para conversar sobre projetos da área cultural que ainda não foram aprovados. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer diz que as dificuldades que o país está enfrentando o motivam a trabalhar. Temer discursou durante o anúncio da liberação de 700 milhões de reais para o Mediotec, um programa voltado ao ensino médio. Temer afirmou que a aprovação da PEC do teto de gastos pelo Congresso não representou queda nos investimentos em educação e que as medidas são necessárias para a retomada do crescimento. O país atravessa momentos difíceis, um número infindável de desempregados, dificuldades muitas vezes de natureza política, mas que ao invés de nos impedir, estas dificuldades nos mobilizam, nos vitalizam, nos dão força para continuar. Nós temos que fazer o país crescer. O presidente afirmou ainda que a educação tem sido prioridade em seu governo ao lado do ajuste fiscal e que, por isso, decidiu enfrentar descontentamentos e apresentar a medida provisória que altera o ensino médio. Se vamos fazê-la por medida provisória, porque isto vai mobilizar o país, como mobilizou. Mobilizou tanto que até escolas ocupadas se verificaram. E, aproveitando essa discussão e tendo-as feito novamente na comissão especial e ao depois no plenário da Câmara dos Deputados, aprovou muito recentemente a reforma do ensino médio, que agora está no Senado Federal. Enfim, valeu a pena fazê-la desta maneira. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise das perspectivas políticas para 2017. Quem faz a análise é o sociólogo Rodrigo Prando, professor do Mackenzie. Professor, muito obrigada por estar conosco. Acabamos de ver o presidente Michel Temer. Momentos difíceis, temos vivido momentos muito difíceis na vida do país, com sobressaltos muito frequentes. E, além disso, as perspectivas da economia não são aquilo que cada um de nós, na verdade, esperava. São sempre revistas e para baixo. Qual seja a possível retomada do crescimento, superação da recessão, não será tão rápida assim. Nós estamos vendo Michel Temer mostrando, numa estratégia muito clara, de agenda positiva, que ele está trabalhando, repete várias vezes, vamos fazer, como se ele estivesse fora e à parte de toda essa crise da Odebrecht, das delações, dos temores que existem no país. Michel Temer acerta nessa estratégia de agenda positiva? Boa noite, quero agradecer o convite. Michel Temer não tem tanta margem de manobras. Ele busca, ao menos no discurso, sim, ser afirmativo. Há que se ressaltar que não faz muito, houve uma mudança na equipe de comunicação. Quando esse governo ainda era interino e depois quando ele se tornou de direito de fato o governo e presidente do Brasil, havia uma crítica muito grande em relação à composição do ministério dele por conta de muitos nomes que eram indicados ali próximo da Lava Jato e de outras questões. E nós vimos o quê? Muitos ministros saindo do governo por problemas mais imediatos ou por problemas futuros, deixando o presidente mais à vontade. Problemas graves, gravíssimos. Graves, gravíssimos, e isso faz com que, pelo menos no campo discursivo da fala, Temer tente, inclusive com esses verbos, fazer, faremos, estamos, estaremos, não é? Então, tentar mostrar que ele não está. O problema é que, infelizmente, ele está dentro de todo esse processo. Agora, professor, lá no Planalto, parece que eles estão debatendo, discutindo se Temer deve ou não se expor numa fala à população em rede de rádio e TV agora, pelo fim do ano.
Há quem entenda que não, que ele não deva se expor e enfrentar um panelaço. E há quem entenda que ele deve sim falar à população, uma vez que ele já colheu créditos, ele já conseguiu aprovação da PEC do teto e já está com o projeto de reforma da Previdência tramitando na Câmara Federal. Do ponto de vista político, de reversão do quadro de impopularidade, o que é melhor para Temer? Fugir desta apresentação pública ou enfrentar e falar e se panelar se houver, suportar? Segunda opção, se panelar se houver, suportar. Eu sempre penso que o político tem que ter uma capacidade de comunicação. Ele tem que trazer à nação os problemas que existem e ele tem que trazer as perspectivas. Muitas vezes um político tem que verbalizar, vocalizar um sentimento que está diluído. Então, se esconder, porque a popularidade dele já é ruim, não vai melhorar a curto prazo, mas talvez saindo e falando, mostrando e apontando caminhos, porque muitas vezes na política há necessidade de apontar caminhos. Eu acho que aí ele pode, de uma maneira mais positiva, melhorar a sua imagem frente à população. Bom, partidos políticos. As relações da Odebrecht envolveram praticamente todos os partidos políticos e o descrédito do político no país atingiu níveis muito elevados. Eu tenho entrevistado várias lideranças de diferentes correntes de pensamento e esses líderes partidários, líderes políticos, falam da necessidade da reflexão, da reconstrução, da revisão de valores e ações para uma aproximação à população. Isso nas diferentes correntes. No seu entender, qual é o caminho dos partidos políticos no Brasil para o resgate de uma credibilidade tão abalada? Vamos pensar que são poucos países, talvez não nenhum no mundo tenha passado um semestre com impedimento da presidente da República, a cassação do presidente da Câmara, depois sua prisão e a tentativa agora também da retirada do poder do presidente do Senado. Então mostra que este nível da nossa República no Brasil, talvez desde a nova República, nunca tivesse estado, num estado tão degradado, sobretudo de um problema seríssimo no Brasil, que é o patrimonialismo, quando o público e o privado se encontram e não para fins republicanos. Então, todas essas lideranças, e eu tenho visto as entrevistas que vocalizam isso, elas têm razão, mas tem que fazer uma autocrítica e entender que esta é uma sociedade distinta da sociedade de 30 anos atrás. É uma sociedade conectada, com pessoas tendo a informação em tempo real, é uma sociedade reticular, porque está em rede, e hoje a representatividade na crença de que eu apenas estando no voto, os meus valores já não se mais mostra evidente e eficaz. Os políticos e a própria sociedade têm que entender que o Brasil só tem jeito, só sairá da crise quando nós tivermos um projeto de país. Bom, professor, agora pontualmente alguns nomes. Lula. Pesquisa Datafolha mostrou que a força política do Lula é um fato. Ele, nos cenários de primeiro turno, ele vencia todos aqueles adversários que eram ali colocados. Entretanto, em segundo turno, perdia. No seu entender, o que explica esse fenômeno, que mesmo sendo alvo de tantas denúncias, já sendo réu em 5 ações, quando a pesquisa foi feita não eram todas essas, mas pelo menos 3 já eram. Sim. Então, o que explica esse fenômeno, essa resistência de Lula na mente do brasileiro, que entende que ele é merecedor sim do voto? Lula é uma das figuras mais interessantes da política mundial, não é? Há uma diferença evidente entre o Lula e o Lula construído e mitológico, né? O Lula, ele tem este piso e eu não sei se ele sai muito deste teto. O Lula opta, junto com seus advogados, por um enfrentamento da justiça. Ele está politizando. Então, assim, Lula é um craque no campo do discurso político. No entanto, o juiz Sérgio Moro, ele tem se mostrado bastante eficiente em termos técnicos. Eu acho muito pouco provável que Lula chegue a 2018 com essa força. E é interessante que a pesquisa mostra Lula ganhando no primeiro turno e perdendo no segundo turno. E Marina ganhando no segundo turno, mas nunca foi para o segundo turno. Bom, Marina Silva.
Marina Silva, foi bom o senhor tocar. O que explica também essa preferência de voto para Marina Silva, que tem sido uma figura, inclusive, ausente do cenário político. Né? Onde está a Marina? Ela tem falado tão pouco, ela não tem tido muita visibilidade, mas continua na mente do cidadão, do eleitor brasileiro, que, segundo a pesquisa, no segundo turno, ela ganha nos vários cenários. E esse fenômeno Marina Silva, o que explica? Marina também tem recall. Ela se resguarda desse momento de crise. Marina sempre se apresentou, aparenta como alguém muito mais frágil e não envolvida diretamente nesses problemas que hoje assolam o país. Então isso é uma parte da explicação. Quer dizer, o fato dela não estar tendo visibilidade a preserva, é isso? A preserva, e é um dado positivo. O grande problema de Marina é quando os holofotes estão voltados a ela e ela tem que fazer política. E ela tem tido dificuldade disso, ela tem tido dificuldade... Bom, ela teve naquele momento da campanha, mas fora isso não temos outras evidências. Mas nesse momento da campanha também vamos lembrar que houve uma ofensiva tremenda do marqueteiro da campanha de Dilma contra a Marina e depois contra Aécio. Nunca vimos uma política feita com tanto sangue, com tanto ódio como a de 2014. Agora, Marina tem suporte político partidário para enfrentar uma eleição presidencial? Eu vi uma referência que acho que é esse movimento Vamos para a Rua, um desses que já manifestou, um dos movimentos que já manifestou apoio à Marina, já mostrando uma desconfiança com ela, dizendo que Marina, ela é vermelha por dentro, que ela vestiu uma camisa verde, mas sob aquela camisa está a cor vermelha, que é da ideologia dela. Quer dizer, um negócio muito maluco, muito xiita, né, do ponto de vista do pensamento político, mas isso já foi levantado. Marina Silva tem um perfil político bem definido, rede sustentabilidade, é identificada com um perfil de personalidade política. É fácil de identificar isso para o cidadão? Os resultados são comprováveis agora nas eleições que acabaram de ocorrer. O resultado para a rede de estabilidade foi muito ruim. E a gente sabe que qualquer passo para as eleições de 2018 também implica em ter tido uma vitória muito forte nos municípios. E nesse sentido, nem Marina e nem Rede conseguiram colher frutos. Ela não apareceu e o partido dela também não apareceu tanto. A minha última questão, São Paulo, Geraldo Alckmin. A eleição de João Dória mostrou para o país que Alckmin, né, peitou o partido dele. Os grandes caciques não queriam Dória, Alckmin firmou o pé, foi o candidato, venceu num primeiro turno, numa vitória muito expressiva. A análise que se fez nesse momento é que Alckmin cresceu muito como uma imagem nacional credenciada para 2018 pelo PSDB. Entretanto, agora na reeleição de Aécio Neves para a presidência do PSDB, Alckmin saiu perdedor. Que análise o senhor faz? Alckmin tem chance de sair candidato pelo PSDB ou a vingança é aquele prato que se come pelas bordas, essa coisa toda, e ele já pode estar sendo alijado do partido? O cenário político para encerrar. O cenário político atual mostrou o PSDB vitorioso. O PSDB saiu como aquele carro de Fórmula 1 muito potente. A grande pergunta é que é um carro potente, a gente não sabe quem vai ser o piloto. O PSDB tem lideranças nacionais expressivas, então além do governador Alckmin, nós temos o Serra, que é ministro, e o Aécio, que dá sustentação também a Temer. Alckmin faz o quê? Faz um movimento de se afastar do governo Temer. Ele não quer ligar a figura dele à de Temer, ao passo que o destino do país e do PSDB nas figuras de Aécio está atrelado. Então é muito difícil saber agora com precisão como ele vai chegar em 2018. Sem dúvida nenhuma, saiu vitorioso por bancar o nome de Dória, que ganha em primeiro turno. Muito obrigada por sua análise, professor. Uma boa noite. Boa noite, eu agradeço. Gabriel. Veja a seguir as notícias do esporte. Felipe Massa pode voltar a correr ano que vem pela Williams, segundo alguns jornais estrangeiros.
2016, o ano em que o vermelho se apagou no Brasil. O impeachment da presidente Dilma. E a maioria silenciosa se fez ouvir na América. Os Estados Unidos são de Donald Trump. Um Reino Unido deixou sua união. Brexit em decisão E histórica. sobreviventes não encontraram refúgio. Síria, mas não tem pra Mosquitos voaram. Casos de Zika E os crescem. ventos levaram os restos de um Furacão país. devasta O Haiti. mundo se reuniu no Rio. Começam os Jogos Olímpicos. E a alegria verde da bola Palmeiras é campeão. tornou-se a lágrima de esmeralda do esporte. Chapecoense sofre trágico acidente de avião. Foram 71 mortos. Retrospectiva 2016. O ano na tela da Gazeta. Neste domingo, 7h30 da noite. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. O Natal da Veste Casa é sensacional. Show de ofertas, preço baixo, não tem nada igual. Mais barato, mais completo, só na Veste Casa. Kit Colcha Casal, 3 peças por apenas R$ 59,99. É isso mesmo, Kit Colcha Casal, 3 peças, só R$ 59,99 cada. Kit Colcha Casal, 3 peças por apenas R$ 59,99. Só quem fabrica tem preço de fábrica. Veste Casa, veste a sua casa aqui. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Valtec. Super manta líquida impermeabilizante. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Faltando 11 dias para a São Silvestre, a mais tradicional corrida de rua de São Paulo se destaca por ajudar as pessoas comuns a romperem barreiras e marcas pessoais. Tudo bem, Celso? Boa noite. Boa noite, Gabriel. Pois é, o caso, por exemplo, do caminhoneiro que encontrou na corrida uma forma de superar o trauma de um grave acidente. O dia a dia dele é nas estradas. Jorcival ganha vida como caminhoneiro, mas o último mês de janeiro mudou toda a sua vida. Eu colidi na traseira de uma carreta. E foi uma batida assim muito forte, ela mudou, determinou algumas coisas. O jeito de ver a vida, a forma como eu estava vivendo. E meio que é como se você tivesse uma segunda chance. Com o apoio da Mia, a alegre e sorridente esposa, o sofá ficou de lado. E ambos, que nunca haviam corrido, conheceram o atletismo. O casal agora está prestes a participar de um momento especial. A primeira São Silvestre de suas vidas. Minha primeira prova, né? Eu sempre tive vontade e vou encarar. 31 de dezembro é dia do Jorcival, da Mia e de tantos anônimos mostrarem a paixão pelo esporte e, claro, a São Silvestre. Segundo alguns jornais estrangeiros, durou menos de um mês a aposentadoria do piloto brasileiro Felipe Massa na Fórmula 1. Pois é, quem
crave que a assinatura já ocorreu ontem. O jornal francês L'Equipe e a TV italiana Sky cravaram, por exemplo, que o piloto brasileiro vai correr mais uma temporada pelo Williams em 2017. Segundo a imprensa estrangeira, Felipe Massa já teria assinado contrato no valor de 20 milhões de reais com a Williams para o ano que vem, pondo fim à aposentadoria que começou em 29 de novembro, após o Grande Prêmio de Abu Dhabi. A volta inesperada de Massa para as pistas em 2017 só vai se concretizar se a Mercedes realmente fechar contrato com o piloto Valtteri Bottas, ex-companheiro de Massa na Williams. A Mercedes está sem piloto para o ano que vem, desde que Nico Rosberg anunciou a aposentadoria das pistas 2 dias depois de se tornar campeão mundial deste ano. Se a transferência de Bottas acontecer, a escuderia inglesa ficaria sem um piloto experiente para comandar as mudanças que promete fazer nos carros para a próxima temporada. Por isso, os ingleses teriam optado pela desaposentadoria de Felipe Massa, que em Interlagos tinha feito a última corrida dele no Brasil, com direito a choro e homenagens de todo o circo da Fórmula 1. O Celso, está faltando piloto de Fórmula 1? Vai precisar desaposentar o Massa? Tá faltando sim. E no caso da Mercedes, ninguém esperava com essa aposentadoria, né, prematura do Rosberg. E aí foi listando piloto a piloto, pensaram até no Alonso, pensaram em vários nomes. Aí o Hamilton também não quer ninguém para competir com ele. Claro, e o Bottas tem, sabe, não, por exemplo, não tem perfil de desafeto do Hamilton. Ainda vai chegando agora no primeiro ano de contrato. E aí faltaria justamente ao Williams um nome de peso. E o Felipe Massa tem uma experiência muito grande, chegou perto de um título, derrubaram um título ali nos metros finais do Grande Prêmio de Interlagos, o Grande Prêmio do Brasil. Então acho que é uma boa para todo mundo. É boa para o Williams, é boa para o Felipe Massa, é bom para o Brasil que volta a ter um piloto, né, na principal categoria do automobilismo. E por 20 milhões de reais por ano fica mais fácil ser convencido. Eu também pensaria 2 vezes se minha aposentadoria. E o governo da Bolívia concluiu hoje as investigações administrativas sobre o acidente com o voo da Lamia. O governo boliviano responsabilizou o piloto da aeronave Miguel Quiroga e a companhia aérea Lamia pelo acidente. No relatório apresentado hoje, as autoridades dizem que houve uma cadeia de erros administrativos e aeronáuticos que causaram o acidente. Diretores e funcionários da Lamia serão processados civil e administrativamente na Bolívia. A funcionária Célia Castedo, que permitiu a partida do avião de Santa Cruz de la Sierra, mesmo com o plano de voo apresentando insuficiência de combustível, também será processada. Célia Castedo continua refugiada no Brasil. Essa é apenas a primeira apuração do acidente em solo boliviano. A perícia nas caixas pretas e as investigações conduzidas pelo governo da Colômbia ainda estão em andamento, sem data de conclusão. Valeu, Celso. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Eu volto às 10 horas. Uma boa noite e até já. O guitarrista de jazz John Pizzarelli marca presença no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.